Vamos lá, a gente está falando aqui de Fluminense, né, nesse canal. Eu sou Gabriel Amaral, sou tricolor, sou jornalista. Deixa o like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Vamos embora para a gente abordar algumas notícias do Fluminense, cara. A gente já começa aqui falando sobre o Goiás. Mas não era o Fluminense? É, mas tem a ver com o David Braz. Notícia que saiu hoje no portal do GE. Globo. Na verdade, uma atualização saiu hoje em relação à notícia que foi publicada na última terça-feira, né, famoso ontem, é de que David Braz está praticamente fora do Fluminense, né? É um jogador que não deve ele mais atuar pelo Fluminense, mas ainda assim, né, a gente não sabe exatamente se ele vai mesmo para o Goiás, né? Da parte do Goiás, né, eles estão ali negociando e tal, não há ali essa confiança, há uma confiança de que o negócio vai andar, mas não há uma garantia porque a contratação não foi fechada, assim como pelo lado do Fluminense também. Mas, na matéria também diz que outros dois times, pelo menos outros dois times estão interessados no zagueiro, ou seja, é o fim da linha do David Braz no Fluminense. Falando sobre outro zagueiro, aí é uma informação do Vitor Lessa, de que o Manuel já está num estágio ali avançado na transição para o campo para retornar a os gramados para jogar pelo Fluminense. Segundo ele, é improvável ali que o Manuel tenha condições de jogo já no próximo sábado contra o Red Bull Bragantino. Não é provável que ele jogue, mas a gente deve ver o Manuel já recuperado nos próximos dias. Algo importantíssimo. Só para fechar esse boletim médico aqui do Fluminense, o Lelê, a gente ainda não sabe, né? Não tem uma definição. Ele saiu lesionado ontem do gramado do Maracanã. No final do jogo saiu de muletas, saiu, enfim, andando ali com uma proteção de joelho ali, que, pô, até relativamente comovente ali a foto, vou até botar aí na tela para vocês verem. Ele sai andando ali na zona mista, né, com essa proteção no joelho. Muito provavelmente a situação do Lelê é de rompimento de ligamento cruzado ou ligamento anterior, mas algum ligamento do joelho. Enfim, uma pena, segundo a assessoria de imprensa do Fluminense, o Lelê teve uma torção forte no joelho direito e na reapresentação dos jogadores iria passar por exames. A gente ainda não tem a definição sobre isso. O Diniz até falou na coletiva que foi a nota triste do jogo, né? Não chega a falar ali especificamente sobre alguma questão de lesão, mas fala sobre a nota triste ser essa lesão do Lelê, então mais um lesionado. Inclusive a lista é bem alta, né? A gente ainda aborda jogadores lesionados do Fluminense, porque tem um que já chegou lesionado. A situação tá tão crítica, cara, que o Iago Ferreira vem do Nova Iguaçu, joga bem por lá, se reapresenta no CT do Fluminense, realiza exames no departamento médico e, segundo o Lessa, ele tem um problema ali no pé e tal, que vai precisar fazer um tratamento leve, mas enfim, né? Se reapresentou ali no departamento médico. Segundo o GE. Globo, o Fluminense já tem conversas avançadas, né, com o Iago Ferreira para poder renovar o vínculo dele até 2026, só que ainda não está fechado, não está garantido. A gente viu ontem aqui também, eu repercuti essa notícia de que ele deve ser emprestado depois que fizer essa renovação de contrato. Enfim, até o momento é isso. Vamos para outras duas matérias agora que me chamaram bastante a atenção nesta quarta-feira. A gente começa falando sobre Keno. Vamos lá, tá? O site Notícias da Bahia, um site que cobre o futebol baiano também, numa matéria assinada pelo Victor Razzoni, deu a informação que está aí na tela. Quando são fontes que a gente não costuma conhecer, eu sempre gosto de botar na tela, mostrar, citar o nome certinho também. Nos corredores do Barradão surgem burburinhos animados com as notícias de que Vitória está avançando nas negociações
para contratar o atacante Keno, atualmente no Fluminense. Fontes próximas ao clube indicam que as conversas estão progredindo de forma positiva, alimentando a expectativa dos torcedores. Keno, conhecido por sua habilidade e velocidade, seria uma adição valiosa ao elenco rubro-negro, trazendo um reforço significativo para esta temporada. Os detalhes sobre a possível transferência estão sendo aguardados com ansiedade pelos torcedores do Vitória. Enfim, essa é a nota que saiu no Bahia Notícias. Notícias da Bahia, na verdade. Bem, e essa foi a primeira notícia. Depois disso, alguns portais do Vitória repercutiram a notícia e tal, enfim, também. E alguns jornalistas que cobrem o Fluminense, cobrem o futebol brasileiro, também repercutiram, mas já de uma maneira diferente, tá? Eu tô dando aqui a apuração de quem publicou antes também, que colocou informações. O Vitor Lessa, por exemplo, publicou... chegou a publicar no Twitter dele, depois voltou, enfim, mas chegou a falar ali sobre a situação, bem falando que não procedia. E o Vene Casagrande foi o último a publicar alguma coisa sobre isso, falando o seguinte, vou abrir aqui o post do Vene Casagrande sobre o Keno. Bem, tá aí o post que ele fez, né? Campeão baiano, Vitória está trabalhando para reforçar ainda mais o elenco. O Leão tenta a contratação de Rainer, lateral do Santos, e o atacante Keno do Fluminense. Rainer está bem encaminhado com o Vitória. Em relação a Keno, a negociação está em andamento, longe de ter um desfecho positivo. Foi isso que o Vene publicou. E aí eu trago aqui informações que eu apurei, que são exclusivas. Há um bom tempo que eu não tenho mais... Vocês sabem, né? Que o meu canal não é um canal onde eu apuro todas as notícias, vão publicar exclusiva, etc. Não, eu gosto de entender as coisas. Normalmente eu fico curioso e vou entender as coisas para poder trazer uma informação mais clara do que está acontecendo. Bem, o que eu consegui apurar foi o seguinte, fui apurar nas duas pontas, né? A notícia principal dizia que o Vitória tem uma negociação com o Keno. Então, minha primeira apuração foi: o Keno pertence ao Fluminense e acabou de renovar o contrato, não renovou há muito tempo com o Fluminense. Fui apurar no Fluminense, né? Porque, né, as minhas fontes dentro do Fluminense, para entender, chegou alguma coisa lá e etc. E o que me foi passado é que não procedia uma negociação do Fluminense com o Vitória, nem nada. Enfim, e que basicamente... relembraram até do que o Atlético Paranaense na semana passada, que hoje era o Vitória, enfim, de que até a pessoa que me mandou essa mensagem falou que era uma epidemia de clubes querendo o Keno. Isso me chamou a atenção no sentido de que o Fluminense não tinha nada, então beleza, ok, mas assim, eu sempre falo isso, o mercado de futebol ele chama muita atenção com algumas coisas, e uma delas ninguém tem a mesma ideia, 200 clubes tendo a mesma ideia se ela não for muito óbvia, porque não é uma ideia muito óbvia, não é um jogador que se destacou no estadual e 8 clubes querem, né? No geral, isso parte de alguém que está fazendo isso. O nome do Keno está aparecendo nas manchetes com o Atlético Paranaense e agora com Vitória. Fui apurar na outra ponta. Não consegui falar com ninguém na ponta do Keno, que seria mais importante nesse caso, mas fui falar na outra ponta com uma fonte que eu tenho no Vitória, que é uma fonte de muita importância. Então, assim, uma das fontes que toma decisões no Vitória, né, o que dá para poder falar. E essa fonte me confirmou que não houve negociação, porque o Vitória não tinha interesse, porque já estava negociando com outro atacante de beirada. Não sei qual era o nome desse outro atacante do Vitória, mas deve pintar aí nos próximos dias, ou até mesmo no momento que você estiver vendo esse vídeo, já até pintou lá. E por isso não tinha intenção, mas que o jogador foi oferecido. E aí eu confirmei perguntando se tinha sido oferecido pelo Fluminense ou pelo staff do jogador. Normalmente é mais pelo staff, e foi confirmado que sim, foi oferecido pelo staff do jogador, mas que nesta janela o Keno não interessa ao Vitória por já estar fechando com outro jogador. Obviamente que o Keno provavelmente joga mais do que esse outro que vai pingar no Vitória, mas o Keno tem um preço alto, né? Então por isso não se fechou a negociação. O que fica de resultado é o seguinte, tá? E que a gente tem que agora detectar as coisas. O Keno renovou o contrato com o Fluminense há um mês atrás, no dia 3 de março. De lá para cá, desde que o Keno renovou, ele perdeu relevância dentro do elenco do Fluminense, principalmente por uma lesão, porque não faz um início de ano bom. Ainda assim, ele tem um contrato renovado, tem um contrato até o final de dezembro de 2025, até o final do ano que vem. Um bom contrato, um contrato longo, com um time que está disputando a Libertadores. Por que o Keno está sendo oferecido
por empresário, aí eu não sei se foi no Atlético Paranaense, mas no Vitória é a informação que eu tenho. Por que isso está acontecendo? Isso foi oferecido agora, no mês de março, abril, para essa janela. Por que isso vem acontecendo? É isso que a gente precisa entender, essa resposta eu não tenho. Quem poderia dar essa resposta era uma apuração da parte do Keno, que eu ainda não tenho. Mas o fato é que essas notícias estão sendo colocadas, algumas pessoas têm interesse, não só em que colocar o nome do Keno na mídia, sendo como está negociando, etc., com outros clubes, isso não é inventado, com o Atlético Paranaense, com Vitória, né? Como dito na notícia do Vene Casagrande, do pessoal do Notícias do Bahia, da Bahia e etc., de que, sim, negociação e tal, obviamente que é aquilo que eu sempre falo, às vezes ele é oferecido, o clube fala quanto? Ah, tanto, não sei o que, eu tenho que pegar esse outro, não sei o que, e não. E aí já nossa, negocia e tal, e não tem mais nenhum negócio. Por outro lado, vale lembrar também, né, até para eu poder fazer aqui aquele VDM, né, de que estamos falando também do Vitória, um clube em que o presidente confirmou numa entrevista de que estava 99%, falei 1%, engraçado, né, 99% fechado com o Danielzinho, e o Daniel hoje é jogador do Atlético Paranaense. Então, assim, é complicado também da gente garantir todas as coisas. Mas o fato é que a minha apuração diz isso hoje sobre o Keno. O jogador foi oferecido. E a pergunta que fica é: por que o Keno está sendo oferecido se acabou de renovar com o Fluminense? Vamos para a nossa última notícia aqui, que fala sobre o David Braz, cara. Matéria do Caio Bloch na Trivela, que afirma que a cirurgia de Marlon, ou melhor, o zagueiro Marlon, tem uma situação indefinida no Fluminense, principalmente porque ele já chegou lesionado ao Fluminense. Segundo a matéria que diz aqui, ó, a Trivela apurou que desde que chegou o zagueiro se queixa de dores no joelho, algo que já sentia no futebol europeu. Mais jogos e menos tempo de recuperação, entretanto a lesão no menisco lateral do joelho direito já inspirava cuidados, virou um grande problema após o jogo contra a LDU. E aí diz que a indicação do departamento médico do Fluminense para Marlon realizar a artroscopia, né, a cirurgia no joelho, foi feita logo que ele chegou ao clube. Só que já quando ele chegou e fez os primeiros exames de imagem, o zagueiro já sabia que precisava operar. Só que com a Libertadores já na fase de mata-mata, ele preferiu o tratamento conservador com fisioterapia. Fica aqui um detalhe, que o Fluminense, isso precisa ser só falar, tá? O Fluminense contratou um jogador que precisava de uma cirurgia no joelho que deixa ele fora de combate uns 2, 3 meses, tá? Foi isso que aconteceu aqui e ele preferiu não fazer essa cirurgia. O problema é que, seguindo o tratamento entre os jogos em que entrava em campo, Marlon treinava pouco. Sem se adaptar, de fato, à intensidade e ao estilo do Diniz, o jogador era utilizado por ser extremamente técnico e conseguir fazer as leituras necessárias. Mas a longo prazo, o defensor e a equipe precisavam de mais tempo. E tecnicamente ele não foi bem, né? Ou seja, tecnicamente o Marlon não foi bem e fisicamente o Marlon já estava mal desde o ano passado. E é aí que diz aqui que depois da Libertadores o Marlon recebeu a indicação de operar de novo, mas ele poderia não se recuperar para o Mundial de Clubes. E aí, enfim, seguiu só com fisioterapia, depois do jogo contra o Botafogo sentiu mais dores, e aí agora decidiu operar. A cirurgia foi feita pelo Dr. Douglas, né? Douglas Santos, médico do Fluminense, e agora a situação está indefinida porque ele está emprestado só até junho. Toda essa viagem do Marlon pelo Fluminense foi bem complicado. Assim, a verdade é essa, do início ao fim. Complicada a situação, tá? Deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, tamo junto, até a próxima, valeu!